Hoje falaremos sobre quais serão as minhas leituras de novembro. Vamos lá! Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de tibiar, de próximas leituras. E já vou dizendo que vai ser um mês correndo atrás de finalizar as séries. Eu tenho algumas séries em aberto, eu queria terminar o ano finalizando-as. Então eu coloquei esse mês ou penúltimos ou últimos livros de séries, porque eu quero finalizar de vez. Eu quero começar o ano que vem com séries finalizadas. Então o primeiro livro que eu vou ler vai ser A Torre da Andorinha, que é um livro da série The Witcher, escrito por Andrzej Sapkowski. Inclusive você pode ver que o marca-página já está aqui rolando, porque eu já estou lendo, estou uns 36% mais ou menos do livro. E esse aqui é o penúltimo livro da série cronológica de The Witcher. Ele começa com contos, né? Então são O Último Desejo, que são séries de contos, A Espada do Destino, que são uma série de contos, e aí começa a parte cronológica mesmo, que é o Sangue dos Elfos, o Tempo do Desprezo, Batismo de Fogo e agora a Torre da Andorinha, faltando ali só a Senhora do Lago para finalizar, que aí eu vou jogar para dezembro e espero finalizar também em breve. Aqui a gente já está muito avançado na história, então qualquer coisa que eu falar, se você ainda não leu os primeiros livros, eu vou provavelmente dar spoiler. O que eu posso falar que é muito interessante é que todo livro novo da série, o Andrzej Sapkowski traz alguma coisinha de diferente. Por exemplo, aqui o que ele trouxe de diferente é que começa meio que não no futuro, mas começa à frente da história que ele quer contar, e aí tipo, toda vez que termina um trecho ele fica falando: se alguém estivesse olhando pela cabana de tal pessoa, veria isso, isso, isso. E tá de acordo com como que avança a história. Por exemplo, tem dois personagens conversando. E aí a menina conta uma história super triste pro cara. E aí o cara meio que abraça ela. Aí termina falando: se alguém estivesse espiando dentro da cabana tal, veria tal, e o cara abraçando ela e ela soluçando, sei lá o que tal. E isso vai mudando. E tipo, é um tipo diferente de escrita, né? E outra coisa que é meio diferente é que quando conta um pouco sobre a história do Jaskier, né, do ponto de vista ali do Jaskier, ele parte do livro que o Jaskier escreveu supostamente. Então ele tem um livro chamado Meio Século de Poesia, que é onde são as memórias do Jaskier, e um desses capítulos conta meio que o Jaskier contando a história, escrevendo no caderno dele, né, nas memórias dele, que é um jeito diferente também. Particularmente eu não gosto tanto porque tem até aquela lei para quem escreve livro que você tem que mostrar em vez de contar. Então se você passa muito tempo falando: então o homem foi lá e pulou da coisa e aí ele se machucou e aí ele foi lá tal e aí tal, é um pouco cansativo. É muito mais interessante falar: o homem pensou bem antes de saltar, mirando no chão tal. Então é um pouco cansativo, mas são só alguns trechos, depois volta a narrativa e a escrita rebuscada do Andrzej Sapkowski, que vai evoluindo de livro em livro. O segundo livro que eu vou ler, que eu pus na minha tibiar, é o terceiro livro da série Os Sete Reinos, chamado O Trono Lobo Gris. O Trono Lobo Gris, o Trono Lobo Gris, o Trono Lobo Gris, o Trava-Língua, escrito por Cinda Williams Shima. Mês passado eu li A Rainha Exilada, que está muito mais avançada na história, e o Trono Lobo Gris é o terceiro livro dessa série. O primeiro livro conta um pouco ali do reino de Fels, e conta a história de Raíssa Ana Mariana e Hans Alistair. Então no primeiro livro ele fica mais ou menos aqui, apresenta a corte, apresenta o passado e o contexto que estão inseridos os personagens. O segundo livro eles já meio que saem, Rainha Exilada porque ela se exila, ela vai pra cá, Val de Oden, que é Gross, ela passa por Val de Grilhões. Isso não é relevante pra vocês, mas eu acho interessante ficar vendo o mapa e mentalizando pra onde eles foram. E o Hans também foi pra lá, mas eles não se conheciam e eles têm que estudar coisas diferentes. E esse terceiro livro, o livro passado,
ele expandiu, né, os personagens no mapa, e esse terceiro livro vai trazer de volta o contexto aqui em cima, mas o mapa aqui em cima para o mapa inteiro, e que eu estou ansioso para ler. Então, O Trono Lobo Gris. Essa é uma série que eu sou meio reticente para pegar, mas toda vez que eu pego eu falo, puta, legal. O segundo livro no final fica um pouco cansativo, mas mesmo assim eu me apego aos personagens e eu acho que vai ser muito interessante, muito legal ler. O próximo livro foi um erro, um erro porque o mês passado eu comecei O Ceifador, que é uma trilogia, inclusive saiu o Timbre, o último livro, e eu já tenho aqui A Nuvem, então eu quero ler agora A Nuvem, escrito por Neil Shusterman. E não era pra eu ter começado essa série, né? Já tô cheio de série pra acabar, e eu comecei essa aqui em outubro, aí agora eu tenho novembro para ler A Nuvem e dezembro para ler o Timbre, se eu conseguir ler o Timbre. Então, essa trilogia do site, né, O Ceifador, conta a história de um futuro não tão distante assim, mas é um futuro que a tecnologia já conseguiu suprir todas as nossas demandas e consegue curar a gente de qualquer coisa, então as pessoas começam a ficar superpopulando o mundo, né? As pessoas não morrem, e tem essa organização de ceifadores que o trabalho deles é matar pessoas para controlar essa superpopulação. Então, o primeiro livro, O Ceifador, o segundo livro, A Nuvem, que eu quero ler também. O próximo livro que eu quero ler é o último de uma trilogia a trilogia chama A Companhia Negra, e esse último livro é A Rosa Branca, escrita por Glenn Cook. O mês passado eu li As Sombras Eternas, que é o segundo livro. Esses livros contam a história da Companhia Negra. Companhia Negra é um exército de aluguel, então as pessoas contratam esse exército para fazer o que eles quiserem. Então eles podem contratar para, por exemplo, no primeiro livro, a Dama, e no segundo também, né? A Dama, que é uma feiticeira fodona, poderosa, ela contrata essa Companhia Negra para impedir que os rebeldes se exalteçam, que os rebeldes vão enfrentar ela, porque a partir do momento que ela voltou, que ela renasceu e ela voltou ao poder, ela criou um império ali e ela não quer que ninguém vá contra o império dela. Então ela contratou o exército, a Companhia Negra, para combater os rebeldes. E aí a gente acompanha a história de Chagas. Chagas é o médico e o cronista dessa companhia, então é escrita em primeira pessoa, e toda geração dessa companhia tem um cronista, uma pessoa que conta as histórias para, eventualmente, quando necessitar, eles voltam e releem um pouco sobre a história para ver se eles estão no caminho certo e indo de acordo com o que eles acreditam. O primeiro livro foi uma coisa muito mais jornada, né? Eles indo de lugar em lugar para combater os rebeldes. O segundo livro foi uma coisa muito mais local, então eles vão para uma cidade específica que está acontecendo uma anomalia que pode comprometer o reinado dessa dama, o livro inteiro nesse mesmo local. E agora a Rosa Branca, que no final do segundo livro acontece uma coisa super marcante e irrevogável, e agora eles vão atrás dessa Rosa Branca. A Rosa Branca, acho que eu posso falar isso porque não é segredo nenhum, foi a pessoa que matou essa dama. Então essa Rosa Branca, ela foi uma general que ela tem um poder de negativar magias, então as magias não afetam ela. E essa Rosa Branca foi ali a cabeça, foi a líder de um exército que conseguiu tirar a dama do poder e enclausurá-la em um lugar que ela ficou anos. E aí agora que ela está no poder, que ela foi renascida por um pessoalzinho lá, que eu não vou dizer muita coisa sobre, para não dar spoiler. E agora, né, pelo jeito, pelo que eu entendi aqui, né, a Rosa Branca vai voltar ao poder. Se você está lendo o livro, você meio que já tem ideia de quem é quem pode ser essa Rosa Branca. E parece ser muito interessante. É um dos livros que é uma das séries que eu estou mais gostando de ler. Eu gosto muito da escrita do Glenn Cook e também de como que ele apresenta os personagens. Tem horas que a gente não entende o que está acontecendo, mas depois que você para tentar fazer uma análise do que está acontecendo, você entende e fala, puta, que da hora. E são esses 4 livros principais. Agora,
Pra finalizar, eu não deveria estar fazendo isso. Um quinto livro, talvez eu não consiga. Se eu conseguir, vai ser ele. Que vai ser Coração de Aço, escrito por Brandon Sanderson. Já li a trilogia do Mistborn, a primeira era. Eu amei. Eu li Skyward, Conquiste as Estrelas, também por Brandon Sanderson. Também adorei. E agora eu vou começar o Coração de Aço. E é muito louco, né? O Brandon Sanderson é um cara muito versátil, porque ele fez uma série de fantasia, tá fazendo uma série de ficção científica, né? Então, fantasia Mistborn, ficção científica o Skyward, e Coração de Aço é meio que uma distopia, né? É um mundo onde os heróis oprimem as outras pessoas para fazer o que eles bem quiserem. Parece tipo The Boys, né? Se vocês assistem a série do Prime. E essas são a minha TBR, então esses livros que eu tentarei ler. Quais serão os livros que você lerá em novembro? Eu adoraria saber. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.